Nós encerramos o vídeo anterior falando sobre a Noite da Agonia, onde o Dom Pedro I fecha a Assembleia Constituinte Brasileira, prende diversos de seus líderes, inclusive vários deles próximos ao governo, né, como o caso do José Bonifácio e os dois irmãos dele, chamados Irmãos Andrada, e promete, como eu falei, que ia fazer, não, você fica tranquilo, isso não significa que eu vou ser absolutista, pipipipopopó, agora não. Pelo contrário, vou convocar uma Assembleia Legislativa Constituinte mais liberal. Não fez isso. Tá? O que ele fez é exatamente o oposto. Ele convidou 10 partidários do Partido Português, que eram próximos a ele e a família dele, a compor um chamado Conselho de Estado. Então ele forma esse Conselho de Estado com 10 eminências políticas. Tá? Essas 10 pessoas vão se debruçar sobre o anteprojeto constitucional que já estava pronto e vão remover desse anteprojeto tudo aquilo que desagradava o imperador. Tá? As questões xenófobas em relação aos portugueses e qualquer coisa que, de alguma forma, retirasse poder do monarca. Esse trabalho do Conselho de Estado foi um trabalho rápido, em cerca de um mês eles já tinham a Constituição pronta para o Dom Pedro I assinar. Tá? Ele assina a Constituição no início de 1824. Como essa Constituição não foi, teoricamente, né, sancionada não, mas votada item a item no seu formato, no seu corpo final, por uma Assembleia Constituinte eleita pelos cidadãos brasileiros, considera-se que ela não é uma Constituição promulgada, ela é uma Constituição outorgada. Tá? Então, esse linguajar jurídico pode aparecer nos vestibulares. Nós tivemos, ao longo da nossa história, 7 constituições. A de 1824, do Dom Pedro I, a de 1891, que é a Constituição que inaugura a República Brasileira lá no governo do Marechal Deodoro da Fonseca, a Constituição de 1934, do governo de Getúlio Vargas, que marca a passagem do governo provisório para o governo constitucional. Foi a menos duradoura, ela durou só 3 anos, porque logo depois vem a 4ª Constituição Brasileira, que é a Constituição Polaca, que inaugura o Estado Novo. Ao final do Estado Novo, vem uma nova Assembleia Constituinte, democrática, e cria a Constituição de 1946, é a 5ª Constituição Brasileira. Em 1966, 67, não, 66 mesmo, vem a 6ª Constituição Brasileira, que é a Constituição que rege o regime militar, a ditadura de 64, começa em 64, mas que vai até 85. E em 1988 é a Constituição da Nova República, a 7ª Constituição Brasileira, que é a que atualmente está em vigência. Alguns juristas vão falar com você, não, foram 8 constituições, porque tem a emenda número 1 de 69, que incorpora os atos institucionais, lembra? AI1, AI2, AI3, AI4, AI5, vai até AI30 e tantos, tá? E modifica tão profundamente a Constituição anterior que ela, na prática, seria uma nova Constituição. Então isso é um entendimento de alguns juristas, mas os historiadores eles têm um certo consenso de que são 7 constituições, são essas que eu falei aqui. Tá? Então, em 1824 é a nossa primeira Constituição, mas como eu estava falando, essa primeira Constituição é outorgada. Em toda a nossa história constitucional, nós só tivemos 2 Constituições outorgadas. A de 1824, que nós estamos estudando agora, e a de 1937, a Constituição Polaca do Estado Novo de Vargas. Okay? Essa costuma ser uma pegadinha comum nos vestibulares. Por quê? Porque quando você fala outorgada, você está falando que ela é imposta ao povo. Se ela é imposta, ela representa um governo que é autoritário. Então, é muito comum o aluno achar que a Constituição do período da ditadura militar, de 64 a 85, era uma Constituição outorgada. Não era. Tecnicamente, era uma Constituição promulgada. Ok? Bem, a Constituição de 1824 ela tem algumas características bastante interessantes e que costumam cair nos vestibulares. O que vocês têm que saber sobre isso? Primeiro, ela, como eu falei,
o Conselho de Estado se debruçou sobre o anteprojeto, então ela guarda muitas das características daquela Constituição da Mandioca que nunca viu a luz do dia. Tá? Por exemplo, o voto indireto e censitário. Assim como o primeiro projeto, a Constituição de 1824 ela tem um caráter extremamente liberal. Então é uma Constituição marcada pela garantia dos direitos regidos pelos princípios iluministas. Tá? É uma Constituição que tem muitas coisas que remetem lá à Revolução Francesa mesmo, né? De direitos humanos. É claro que na prática isso aí raramente era colocado para valer. Até hoje não é. Uma outra coisa interessante nessa Constituição de 1824 e que pode aparecer como pegadinha no vestibular é o seguinte: ela estabelece liberdade religiosa. Olha que novidade para o Brasil. Claro, é uma liberdade religiosa com alguns porém. Você pode ser da religião que você quiser, não tem problema, desde que cultos não católicos fossem feitos dentro das próprias residências, ou seja, não pode ter igreja de outras religiões, mas você pode ter a sua religião na sua casa numa boa. Tá? Bom, ainda no campo da religião, tem uma outra coisa interessante que mais tarde, lá no final do Segundo Reinado, vai voltar a aparecer na nossa aula, que é o regime de padroado. Ele é criado agora em 1824, ele não é uma novidade porque já existia em Portugal. O regime de padroado estabelece uma ligação entre igreja e Estado. Nesse regime de padroado, segundo a Constituição de 1824, o imperador e o poder público brasileiro tinha uma responsabilidade material sobre a igreja, ou seja, quem mantinha a igreja, os seus custos, né, inclusive o custo de construir novos edifícios, etc., eram com dinheiro público, era o Estado que tinha essa responsabilidade. Em contrapartida, o imperador guardava para si o poder de intervir nas questões internas da igreja. Como? O imperador podia vetar ordens vindas do Vaticano. Então, se o Papa, lá na Itália, determinasse alguma coisa que o imperador não concordava, para o Brasil aquilo ali não seria seguido. Então, ele comunicava aos bispos brasileiros que, olha, isso aí não vai rolar. O Papa está errado. Tá? O regime de padroado dava a eles esse poder. Essa autoridade era chamada de beneplácito. Tá? Lembra que eu falei do cumpra-se? Né? Que o cara vai lá, bate o carimbinho, pode fazer. Nas questões religiosas era chamado de beneplácito. O imperador tinha que dar o beneplácito, ou seja, a autorização para qualquer ordem vinda de Roma. Bom, por fim, a Constituição brasileira de 1824, ela estabelecia divisão de poderes. Olha que coisa mais iluminista. Montesquieu que fala de divisão de poderes, legislativo, executivo, judiciário, mas ele divide em 3 poderes. O que os nossos caríssimos legisladores do Conselho de Estado fazem? Criam mais um poder, o poder moderador, que vai ser uma atribuição exclusiva do imperador com o seu Conselho de Estado. E o que esse poder moderador pode fazer? Praticamente tudo. Ele pode fechar o Congresso, ele pode aprovar leis sem passar pelo Congresso, portanto pelo Legislativo. Ele pode vetar leis que foram aprovadas no Congresso. Ele pode nomear juízes, ele pode demitir juízes. Ele pode fazer tudo. Então o poder moderador, na verdade, ele, quando usado, ele é uma ofensa ao próprio princípio da divisão dos poderes. Por quê? Porque ele garante um poder que é absolutista para o Dom Pedro I. Tá? É muito comum em vestibulares, em livros de história, etc., falar do caráter contraditório da Constituição de 1824. Esse é o principal exemplo desse caráter contraditório. Tá? E a expressão que é muito usada, então fiquem atentos a isso, a Constituição brasileira de 1824 tem uma aparência liberal, porque divide os poderes, mas uma essência conservadora, porque ao dividir os poderes e criar o poder moderador, mantém na prática a figura do absolutismo. Ok? Bom, com isso a gente fecha esse nosso papo sobre a Constituição e vamos, no nosso próximo vídeo,
falar das confusões que Dom Pedro I arranja por aqui na tentativa de manter a unidade territorial brasileira. Até daqui a pouquinho.